Olá, minhas queridas! Hoje nós vamos aprender a fazer um vaso utilizando papelão. Para isso, nós vamos precisar de papelão, lixa de parede fina, massa de parede, vamos precisar de cola, uma vasilha para diluir a cola, papel picado, vamos precisar de uma tinta, que pode ser tinta de tecido, tinta PVA, pode ser tinta guache. Vamos utilizar um pincel, colheres para as medidas e vamos também utilizar fita crepe. Você pode utilizar uma garrafa de água, você pode usar até o vidro de álcool em gel, né? Para fazer assim o seu molde. Basta você colocar sobre o papelão e riscar. Então, você coloca aquilo que você quer utilizar como molde, risca. Você risca. Depois de riscado, você vai recortar o seu molde. Uma vez recortado o molde, aqui da garrafa de água que eu cortei, nós temos um molde assim. Porém, na aula de hoje, nós vamos fazer um vaso com esse molde aqui. Eu já recortei 4 partes do molde. E vou ensinar passo a passo agora como vamos fazer. Nós vamos utilizar fita crepe para podermos colar as partes do nosso molde. Nós vamos colocar assim sobrepostas e vamos assim colar. Coloca uma ao lado da outra e vamos assim colar uma na outra até colarmos as 4 partes. Então, nós fazemos assim, depois vamos sobrepor a outra parte, vamos colar também, até termos colado todo o nosso molde, que vai ficar assim. As 4 partes coladas, elas vão ficar dessa forma, né? Então, começamos assim, colando, vai colando, um lado, outro, e agora vamos colar o fundo do nosso vaso. Para colarmos o fundo, nós vamos colocar a fita nos 4 lados do nosso vaso. O tamanho do corte da fita crepe não é padrão, você pode cortar do tamanho que você achar que está bom. Depois de tudo colado, você vem e coloca o fundo, simplesmente puxa a fita crepe, moldando bem. E assim nós vamos ter montado a base do nosso vaso. Esse aqui é o nosso vaso. Nós temos agora o vaso, as 4 partes coladas e o fundo colado. Feito isso, nós vamos agora colar papel picado no nosso vaso. Nós vamos colar 2 demãos
de papel picado. Vamos colocar um pouco de cola. Eu estou utilizando a cola Cascorês para artesanato. Vamos colocar um pouco de água. Nós misturamos essa cola com água. Se você colocar uma colher de cola, você coloca meia de água. E agora vamos colar o nosso papel no vaso. Você vai colar, pode passar o papel sobre a cola, pode colocar. Vamos colocar isso aqui mais embaixo, vamos colocar assim, para nós já estarmos fazendo um acabamento aqui dentro do nosso vaso. Esse papel não dá para caber dentro do vaso, então ele vai aqui do lado de fora. Então, vamos colando. Papel em volta de todo o nosso vaso. Não tem problema sujar de cola sobre o papel. Podemos fazer imediatamente, colocarmos a fita crepe, nós podemos estar colando o papel. Porém, nós vamos fazer 2 demãos de colagem de papel. Então, nós vamos estar colando 2 camadas de papel sobre o nosso vaso. Esse papel, ele precisa ficar bem sequinho, as 2 demãos sobre o nosso vaso. Devemos deixar secar aí pelo menos umas 3 ou 4 horas, para que esteja bem seco, para que possamos passar para a outra fase. Depois de bem seco, as 2 demãos de papel que colamos no nosso molde, nós vamos agora usar a massa de parede com um pedacinho de garrafa PET, que será aqui, né, que nós vamos estar utilizando como espátula para colocarmos essa massa no nosso vaso. Vamos pegar aqui um papelão para colocarmos aqui para suporte e vamos passar uma demão de massa de parede no nosso vasinho. Nós vamos passar em todo o vaso. Vamos passar uma demão, deixar secar, de preferência de um dia para o outro, para ficar bem seco. E depois passarmos uma segunda demão, que também precisa estar bem seco para podermos prosseguir. Então, repetindo, vamos passar sobre o papelão com 2 demãos de papel colado, uma demão de massa de parede. Vamos passar em todo o vaso. Depois de secar, de um dia para outro, ou se você quiser passar a segunda demão no mesmo dia, você tem que esperar pelo menos umas 5 horas para secar bem. Depois você dá a segunda demão de massa no seu vaso. Então, aqui nós temos a primeira demão. Passamos também no fundo. Cobre o máximo que você puder.
Tampe as imperfeições. E você coloca também aqui dentro. Você pode utilizar um pedacinho menor de acetato, tá vendo? Ó? Um pedacinho menor. Você coloca um pedacinho, então, coloca um pouquinho por dentro e na borda. Não precisa ir lá no fundo, não. Você coloca um pedaço aqui dentro para fazer o acabamento e na borda. Depois de 2 demãos de massa, vai ficar assim o nosso vaso. Ele fica bem áspero, tá vendo, ó? Mas ele fica todo tampadinho, o papel está totalmente coberto. Fizemos a borda aqui. E agora nós vamos utilizar um pedacinho de lixa de parede, que eu já mostrei. Nós vamos lixar o nosso vaso. Essa lixa, ela é passada suavemente no nosso vaso. Nós vamos lixar todo o vaso, para que ele fique bem lisinho. E vamos lixar com bastante carinho. Tá vendo aqui, olha, a borda? Vamos lixando com carinho, fazendo os contornos aqui, com bastante carinho. E vamos assim tirando as imperfeições, fazendo isso em todos os lados, para que o nosso vaso, que está assim, ó, vamos limpar aqui com um paninho, olha, aqui a gente vê, ele ainda está bem cheio, né, de imperfeições, olha, nós precisamos tirar com a lixa todas essas imperfeições, até que ele fique bem lisinho. Assim nós vamos lixando até que o nosso vaso fique bem lisinho. Olha, tá? Para vocês perceberem que ele está lisinho, ele não tem aqui nenhuma ondulação, mas ele tem umas manchinhas. Tá vendo essas manchinhas aqui, olha? Essas manchinhas aqui, eu costumo dizer que essas manchinhas aqui, elas fazem parte da nossa arte. Ela fica registrada a nossa arte. O que são essas manchinhas? São os lugares aonde o papel ficou alto e que depois que nós passamos a lixa, apareceu umas pontinhas do papel. Eu não cubro, não. Eu gosto de deixar essas manchinhas porque elas dão um toque diferente no trabalho, porque depois que nós passarmos a tinta, essas manchinhas vão dar um ar de marmorizado no nosso trabalho. Eu não as tiro, mas se você não quiser que fique com essas manchinhas, é só você passar mais um pouquinho de massa, deixar secar bem e lixar novamente até que cubra todos esses pontinhos pretos, mas eu vou deixá-los no meu trabalho. Eu quero que fique essas manchinhas no meu marmorizado, que agora na hora que eu for pintar, ela vai ficar aparecendo esse marmorizado. Agora eu vou utilizar 2 colheres de água, 2 colheres de sopa de água, e 1 colher de café de tinta de tecido na cor caramelo, que foi a cor que eu escolhi para pintar o meu vaso. Então, eu vou misturar 2 colheres de sopa de água com 1 colher de café de tinta de tecido. Eu misturo bem com o pincel. Estou utilizando um pincel Tigre Série 815, número 10.
mas o pincel fica a critério de vocês, o tamanho que você sentir melhor. Mas eu gosto desse pincel. Você mistura bem a tinta, perceba que ela está bem diluída. Se você quiser fazer a prova, você pode estar utilizando um pedacinho de papelão. Você passa um pouquinho de massa no papelão e olha se essa é a cor que você deseja. Se você pensar assim, ah, não, eu quero mais forte um pouquinho, você acrescenta um pouco mais de tinta. Mas lembre-se de que nós vamos dar 2 demãos de tinta na nossa peça. Então, eu quero um pouquinho mais forte, então eu vou colocar um pouquinho mais de tinta. Então, eu vou pegar o pincel e vou tirar aqui da tampinha, ó. Mais uma pincelada de tinta. E vou diluir aqui, porque eu quero um pouquinho mais forte. Misturei bem essa tinta. Perceba que é uma tinta bem aguada, porque ela precisa penetrar bem na nossa peça, para que a nossa peça fique legal. Depois que você lixou, você já limpou a sua peça, mesmo assim, antes de pintar, passe novamente um paninho na sua peça. Sinta que ela tá bem limpinha. Eu gosto de colocar um papelão para que eu possa apoiar a minha peça. Então, agora eu vou pintar. Você pode escolher como você vai dar as pinceladas. Eu quero dar as pinceladas no sentido horizontal. Então, eu vou pintar toda a minha peça no sentido horizontal. Começo pelo fundo. E eu venho pintando a minha peça. Se a tinta escorrer, você passa novamente. Eu quero que ela fique com essas características de listas de atravessado. Veja que quando nós passamos a tinta, os pontinhos, eles vão ficando mais acentuados. Eles aparecem mais. Mas não tem problema, eu quero deixá-los na minha peça. Olha, tem que encontrar bem as laterais, tem que encontrar bem. Então, você vai passar a tinta na sua peça toda. Nos 4 lados. Nós vamos passar 2 demãos. Após a secagem dessa demão aqui, você perceber que ela tá bem sequinha, você vai passar uma segunda demão de tinta na sua peça. Então, depois de passar 2 demãos de tinta, eu já estou satisfeita com o tom da minha peça. Eu vou fazer um acabamento aqui em cima. Eu vou molhar o pincel na tinta pura, sem diluir, e vou fazer um risco na parte de cima da minha peça, na largura do pincel.
E depois, quando eu perceber que essa peça está bem seca mesmo, e eu quero que a minha peça tenha brilho, então eu vou utilizar, para dar o acabamento nessa peça, passando no mesmo sentido, eu posso utilizar um verniz vitral, ou eu posso utilizar também laca chinesa, para dar brilho na minha peça, mas ela precisa estar bem, mas bem seca mesmo, para que eu possa fazer isso. Eu não posso fazer nessa aqui, ela está molhada, mas eu tenho uma aqui já com brilho. Vocês podem perceber todo o brilho que a peça ficou depois que eu passei. Eu usei aqui foi a laca chinesa, que vocês podem utilizar para dar brilho à peça, ao trabalho de vocês. Então, assim, nós estamos concluído o nosso lindo vasinho. E na nossa próxima aula, nós vamos completar essa aula. Nós vamos fazer flores para estarmos colocando aqui no nosso vaso, flores para comemorar a chegada da primavera, né? Agora nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é o mês da primavera. Então, nós vamos, na próxima aula, fazer flores para estarmos colocando nesse nosso vaso, e assim colocarmos alegria em um canto da nossa casa.